Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de setembro. Poucas, mas excelentes leituras. Aliás, olha, vai ser difícil fazer a lista de melhores leituras do fim do ano, porque recentemente eu ando lendo umas coisas muito boas. Mas sem mais delongas, bora começar então com a primeira leitura que concluí no mês passado, que foi um livro contemporâneo, algo muito raro neste Ai, gente, tá complicada a vida da booktuber hoje, tanto barulho do lado de fora. Pois bem, como eu ia dizendo antes do carro passar aqui super alto, começamos o mês lendo um livro contemporâneo, algo muito raro no canal, e foi um livro que funcionou pra mim. Dei 3,75 estrelas, o que pra mim é uma nota boa, ok? Eu falo mais sobre isso no vlog deste livro, aliás, que é Os Detetives da Linha Púrpura, de Deepa Anaparha. A Deepa é uma autora indiana que trabalhou como repórter na Índia durante 11 anos e ela cobria principalmente a situação infantil. E por conta disso, ela entrava muito em contato com a realidade de crianças que viviam em locais onde era muito comum que crianças simplesmente desaparecessem e os pais raramente conseguiam rever esses filhos, muito por conta da negligência do governo, polícia, etc., por se tratar de uma população mais vulnerável, com menos poder aquisitivo, etc. E essa questão da distinção social de acordo com o nível de renda é algo bastante forte na Índia, e este livro deixa isso muito claro. E a Deepa comenta que ela tinha vontade de escrever mais sobre essas crianças, porque escrevendo para os veículos que ela escrevia, ela tinha que adotar um certo tom, tinha um certo escopo, não podia falar de certas coisas. E ela diz então que Os Detetives da Linha Púrpura é o meio que ela encontrou de contar a história das crianças que ela conheceu. E aqui nós temos, na maioria esmagadora do livro, um narrador em primeira pessoa chamado Jai, que é um menininho que não tem nem 10 anos, e ele vive num lugar chamado Basti, que é uma comunidade semelhante às favelas aqui no Brasil. Por exemplo, é um lugar que fica fora da parte central da cidade, é habitado majoritariamente por pessoas de baixa renda. Então é nesse ambiente que o Jai vive. E um amiguinho dele, na verdade um coleguinha dele da escola, desaparece. Ele não é muito amigo dele, etc., mas enfim, era uma pessoa que ele via bastante, e esse desaparecimento acaba impactando muito o Jai e os seus amiguinhos que conheciam esse menino chamado Bahadur. E esse desaparecimento do Bahadur é apenas o primeiro de uma série de desaparecimentos que a gente vai acompanhar aqui. E aí, através disso, a Deepa consegue pintar muito bem, retratar muito bem a situação dessas comunidades. Eu comentei no vlog, fiz um vlog, aliás, como eu já devo ter mencionado aqui, um vlog de leitura sobre este livro, vou deixar o link aqui caso alguém tenha interesse em saber mais. Como eu disse no vlog, eu pesquisei bastante ao longo dessa leitura, porque tem tanta coisa absurda aqui que você fica, meu Deus do céu, não é possível que essa seja a realidade que essa galera enfrenta. E é isso mesmo. A Índia tem uma problemática gigantesca em torno dessas crianças desaparecidas. São muitas crianças desaparecendo diariamente. Eu fiquei especialmente tocada por uma matéria da BBC que fala sobre essa situação, e também por ter visto um site de uma organização governamental onde eles fazem uma lista de crianças que sumiram nos últimos dias, e aí colocam as fotinhas das crianças. E, gente, são crianças muito pequenas e tem muitas desaparecidas há muito tempo, e você fica pensando na situação desses pais, sabe? Que muitas vezes não conseguem encontrar um fechamento, não sabem se a criança está viva, se vai reencontrá-la um dia. É uma situação de muita angústia, e eu acho que a Deepa faz um trabalho excelente ao retratar isto aqui. No geral, como eu disse, gostei muito do livro. Eu acho que ele deixa muito claro uma das melhores coisas da literatura para mim, que é justamente te mostrar uma realidade muito diferente da sua, fazer com que você calce sapatos que não os seus, e assim consiga enxergar o mundo fora da sua bolha, sabe? Este livro aqui é excelente nesse sentido. No geral, foi um livro que funcionou muito para mim. Tem algumas ressalvas, falo mais sobre elas lá no vlog, então se vocês tiverem interesse, lembrando que o link está aqui embaixo. Mas então, para Os Detetives da Linha Púrpura,
3,75 estrelas. Aí vamos para a segunda leitura concluída do mês, que, gente, sério, este é o terceiro livro que eu leio do Philip Roth e eu tenho cada vez mais certeza de que ele foi o autor mais injustiçado pelo Prêmio Nobel, porque ele morreu sem ganhar um Prêmio Nobel. E este livro aqui, A Marca Humana, me deixou escandalizada ao lembrar disso. Eu li algumas coisas aqui e eu ficava, meu Deus do céu, como este homem não ganhou um Prêmio Nobel? Porque ele parece se encaixar muito nos requisitos, sabe? Ele tem uma obra muito relevante, uma obra muito extensa, escreve muito bem, foi e é muito lido. Enfim, não sei o que aconteceu, mas eu diria que é uma baita de uma injustiça, porque, nossa, tudo que eu li dele até agora, eu gostei muito, e especialmente A Marca Humana. Eu tinha comentado aqui com vocês de que, por mais que eu já tenha lido dois livros dele, o que nem é tanta coisa, né? Mas enfim, li 2 livros dele, eu sentia que eu ia gostar muito da obra dele, mas que ainda não tinha achado o livro que ia me ganhar de vez e fazer com que eu quisesse ler tudo o que ele já escreveu. E eu tinha a suspeita de que este livro seria A Marca Humana. E realmente foi este livro aqui, gente, que livro sensacional. Eu fui pensar aqui nos pontos positivos e negativos e eu não consegui encontrar ponto negativo algum. O ponto negativo que eu consegui encontrar, aliás, acaba nem sendo um ponto negativo, porque está muito dentro do que eu imagino que seja a proposta do Philip Roth com este livro, que, aliás, foi objeto da nossa leitura conjunta do mês de setembro. Eu amei ter colocado este livro em leitura conjunta. Muito obrigada a todo mundo que pediu, porque eu queria ter lido este livro mais no começo do ano, só que o pessoal do Clubinho, que é o meu clube do livro, informações estão aqui na descrição do vídeo, enfim, pediram muito para que o Philip Roth fosse para a leitura conjunta. A gente estava entre Pastoral Americana e A Marca Humana, mas eu acabei usando a minha carteirada de mediadora do Clube do Livro e coloquei então A Marca Humana para jogo, mas já estamos planejando a leitura de Pastoral Americana para 2024, porque, sério, gente, maravilhoso, muito curiosa para ler os outros livros que compõem a trilogia. Pera, trilogia? Como assim trilogia? Sim, trilogia. Este livro compõe uma trilogia chamada Trilogia Americana, composta então por A Marca Humana, Pastoral Americana e Casei com um Comunista. Eu adoro esse título, aliás. E você não precisa ler em ordem, tá? Eu tenho um colega aqui que leu os 3 livros e falou que não precisa seguir uma ordem específica, mas que é legal ler os 3 para ver o que o Philip Roth faz através dessa trilogia. E o que temos, afinal, em A Marca Humana? Aqui nós acompanhamos o nosso protagonista chamado Coleman Silk, que é um homem que teve uma carreira de muito sucesso. Ele é professor de letras clássicas numa universidade que, apesar de não ser uma Ivy League, né, aquelas universidades mais renomadas dos Estados Unidos, é uma universidade de prestígio. Ele ocupa uma boa posição nela, vive com certa tranquilidade com sua esposa, seus filhos já estão todos criados e morando fora de casa. A vida dele parece estar até que bastante resolvida, só que acontece um incidente. O incidente consiste no fato de que Coleman Silk está lá dando aula e ele está fazendo chamada, e nisso ele bate o olho em 2 nomes que pertencem a pessoas que simplesmente nunca apareceram nas suas aulas. E aí ele resolve fazer uma piadinha. Ele pergunta, algo como isso, tá? Não vou lembrar exatamente, mas ele pergunta algo como, essas pessoas aqui existem ou são só spooks? E spooks, ele usa no sentido de fantasmas, né, de espectros, algo fantasmagórico, etc. Porque é isso, as pessoas não apareciam na sala de aula. Só que spook já foi utilizado como um termo pejorativo para se referir a pessoas pretas. E esses 2 alunos eram justamente afro-americanos. Só que o Coleman não sabia disso, ele nunca tinha visto aquelas pessoas. E aí acaba que esses alunos ficam sabendo disso e resolvem denunciar o Coleman por racismo. O que parece algo um tanto absurdo, porque o Coleman realmente nunca havia visto
aquelas pessoas. Só que o Coleman, nessa jornada dele de ter muito prestígio na universidade, ocupar uma posição muito boa, etc., acabou fazendo muitos inimigos, e esses inimigos resolvem, como é que pode falar, sustentar, apoiar, endossar, era essa a palavra que eu queria. Resolvem endossar essa acusação. Coleman acaba, então, saindo da universidade por conta disso, e isso é algo que o afeta muito, porque ele tinha batalhado muito por aquela posição, ele se sente traído por algumas pessoas, de quem ele esperava apoio, e aí estamos nesse rolê, no meio de tudo isso. Na verdade, quando o negócio já sossega um pouco, esse fuzuê em torno da acusação de racismo, ele começa a se relacionar com uma mulher que é bem mais nova do que ele. E é uma mulher que é vista aos olhos da sociedade como uma mulher muito inferior a ele, porque ela é faxineira na universidade, ela também faz uns bicos ordenhando vacas para complementar a renda, etc. E não é o tipo de pessoa que a sociedade esperaria ver ao lado de um professor muito renomado, etc. Começam boatos ali, então, de que o Coleman estaria se aproveitando daquela mulher que não tinha um grau de escolaridade muito alto, que parecia ser uma pessoa bastante vulnerável, e por isso, de novo, com esse bafafá aí, ele se vê em vias de ser crucificado publicamente mais uma vez. O livro é narrado pelo Nathan Zuckerman, que deve ser um nome conhecido aí da galera que conhece a obra do Roth, porque é um personagem que narra outros livros do Philip Roth, que aparece também em outras narrativas dele. Aliás, ele é tido como uma espécie de alter ego do próprio Philip Roth. Então é sob o olhar dele que nós vamos acompanhar essa história aqui, ou pelo menos boa parte dela. Bom, aí você vai ter que ler para descobrir isso. Aliás, gerou um baita debate na live que a gente fez sobre esse livro aqui, que está gravada, aliás, está salva lá na parte da leitura conjunta do Clubinho. Quem assina o Plano Tolstói pode ter acesso a essa gravação e aos outros materiais que eu publiquei sobre este livro. E o que o Roth faz aqui é genial, porque eu acho que o grande ponto deste livro aqui é o fato de que a gente acha que sabe de muita coisa e, na verdade, nós sabemos muito pouco, quase nada, eu diria. E o Roth esfrega isso inúmeras vezes na nossa cara ao longo deste livro. Sério, eu acho que eu nunca me senti tão trouxa lendo o livro, porque eu lia lá as coisas e eu ficava, essa pessoa aqui então é assim, 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 assado. E aí vinha a página seguinte e eu ficava, ok, acho que não é bem aquilo que eu pensava. Você lê algumas situações e começa a achar uma pessoa horrível, e aí vem algo na página seguinte que te mostra que a pessoa, por mais que você não concorde com as atitudes dela, ela teve um motivo para fazer aquilo, te faz ser uma pessoa mais empática, sabe? É impressionante. E você vai meio que sendo educada ao longo do livro mesmo, porque de início eu julgava todos os personagens, não sei o quê, e mais lá pro fim, quando alguém aparecia fazendo alguma coisa, alguma besteira, eu pensava, não, peraí, vamos esperar aqui pra ver se essa pessoa não teve um motivo, sabe? Gente, o Roth, genial. Eu vou poupar os comentários aqui porque eu pretendo, sim, trazer resenhas sobre este livro aqui no canal, mas já queria deixar um conselho. Não leia muita coisa sobre este livro, porque Coleman Silk guarda um segredo, sim, sabe? Esse esquema da gente achar que conhece tudo sobre ele, então, não é bem assim. Depois de umas, sei lá, 100 páginas do livro, a gente descobre algo em relação a ele que não estava exposto no começo do livro e que muda muita coisa. E essa coisa está descrita, acho que na orelha, na sinopse do livro também. Então, se você é dessas pessoas que se incomodam com revelações do enredo, etc., sugiro que fique só com essas informações mesmo. Fiquem sabendo também que quando a resenha sair aqui no canal, eu não vou falar sobre esse segredo. Se eu falar, eu sinalizo direitinho, coloco uma parte no fim do vídeo, mas fica a dica. Não leia aí sinopses nem nada do tipo, porque aqui na sinopse o segredo não está bem explicitado. Só que se você já leu algumas coisas sobre o tema, como foi o meu caso, você vai saber já de cara que segredo
é esse. Ai meu Deus, Paloma, mas eu já sei que segredo é esse e agora? Eu também já sabia, antes de começar o livro mesmo, e sinceramente não atrapalhou em nada a minha experiência, mas acho que pode ser legal, assim, pra essa galera que gosta do efeito, sabe, do choque, enfim. Melhor você não ir atrás de muita informação sobre o livro, não, mas por favor, leia e nem falei ainda, né? Mas 5 estrelas com louvor. É isso, eu fui pensar sobre pontos negativos do livro e eu não achei ponto negativo algum para elencar. Philip Roth arrasou. Será que tem um livro dele melhor que este, gente? Porque se tiver, olha, o homem está de parabéns. Eu amei. E falando em 5 estrelas, temos mais um livro. 5 estrelas, minha gente. 5 estrelas e favoritado. Eu acho que eu favoritei a marca humana também. Dei coraçãozinho. Apesar de que ainda não tá tão consolidado, porque eu sigo pensando sobre este livro. Tá até difícil de me concentrar em outras leituras, porque eu fico voltando pra marca humana, sabe? Mas, a princípio, 5 estrelas. Aguardemos aí pra ver se a favoritação, essa palavra existe? Vocês entenderam? Se ele virou favorito ou não. Mas um que definitivamente virou foi este aqui, A História do Caminhar, de Rebecca Solnit. Este é um livro que definitivamente não vai agradar a todos. Aliás, nenhum livro faz isso, né? Tem uns livros que parecem chegar muito perto disso, mas a verdade é que nenhum faz. Mas eu sei que este aqui não vai ser um livro amado por muitos, porque é um livro que fala sobre caminhar. E, bom, hoje muita gente aí não gosta tanto assim de caminhar, né? Então, imagino que mesmo entre a população leitora, o interesse em relação a este livro não deva ser muito grande. Mas, se você gosta de caminhar, gosta de correr devagar por aí, gente, este livro você precisa ler. Sério, que livro? Vai ser até difícil falar sobre ele aqui, porque ele fala sobre o caminhar, só que isso acaba abarcando tanta coisa. Aqui a Rebecca então começa falando bem da origem do caminhar mesmo, fala dessa questão do bipedismo, sobre questões evolutivas, anatômicas, etc., que tornaram o caminhar uma possibilidade para o ser humano. E ela fala também dos diversos significados que o caminhar teve ao longo da história. Seja o próprio deslocamento em si, seja o prazer, seja a oportunidade de encontrar um momento para si, um momento de privacidade. Isso foi muito importante em um determinado período da história. Ela fala sobre isso por aqui, especialmente para as mulheres, aliás. E o que mais me encantou no livro é que ela fala muito sobre a relação entre o caminhar e pensar. Que, nossa, pra mim, sério, isso tem uma relação absurda. Quem me acompanha aqui, principalmente no Instagram, deve saber que eu corro bastante, praticamente todos os dias. E eu caminho muito também, eu não tenho carro, procuro fazer tudo a pé, obviamente que nem sempre dá, né? Porque às vezes a gente quer ir para alguns lugares que estão em bairros um pouco afastados do que o que a gente mora, mas no geral, mercado, ir a shopping, ir a hospital, etc. Eu tenho o privilégio de ter tudo isso a, sei lá, num raio de 3 quilômetros aqui de casa, então eu faço tudo a pé. Ou seja, além de correr, eu caminho bastante e eu consegui enxergar muita relação aqui do que ela fala sobre caminhada com a corrida. Com o caminhar, obviamente, né? Mas com a corrida também. E o livro acabou ganhando esse aspecto meio afetivo para mim, sabe? Porque sabe quando você lê algo e você sente que tem alguém ali colocando em palavras, conseguindo verbalizar aquilo que você não conseguia? Pois é assim que eu me senti diversas vezes lendo este livro. Eu li alguns trechos e ficava, meu Deus, eu finalmente entendi porque eu me sinto assim, assim, assado quando eu corro. Sério, foi um negócio quase que transcendental, sabe? Eu amei muito a experiência de leitura deste livro. E é legal porque, apesar de não ser um livro escrito nos últimos, sei lá, 10 anos, o livro é do comecinho do século, 2001, se não me falha a memória,
é um livro muito atual, porque já no começo do século se verificava tendências que estão muito consolidadas nos dias de hoje, como, por exemplo, o fato de que pouquíssimas pessoas se deslocam a pé. E isso eu digo com frequência, sabe? Numa base quase diária, assim, de ir para o trabalho a pé, ir fazer mercado a pé. E isso por vários motivos. Tem toda a questão de segurança. Muitas cidades parecem não ter sido desenhadas para isso, né? Parece que foi desenhada especificamente para os carros. E acaba que é isso. Hoje a gente não caminha muito. E é bizarro ver como isso se afasta da nossa natureza, de como foi a nossa evolução, não é? E aí a Rebeca vai discutindo sobre os motivos disso, sobre como o caminhar foi sendo cada vez menos parte do cotidiano do ser humano e dos impactos de tudo isso. Quem gosta aí de ler não ficção, escrita principalmente por autores assim, romancistas, etc., que escreveram ficção, já devem ter visto esses autores falarem que caminhar ou até mesmo correr, lembrei do Murakami agora, é parte do processo criativo deles. Eu lembro de ter visto uma entrevista com o Amos Oz em que ele falava que o dia dele começava com uma caminhada de 1 hora e que isso era fundamental para o processo criativo dele. Além do Amos Oz, consigo pensar que no Wordsworth, inclusive, ele é bastante mencionado aqui pela Rebeca. O Rousseau, que também é mencionado aqui, e acho que foi o primeiro escritor a documentar bem essa questão da importância da caminhada para o processo criativo, o processo de autoconhecimento, de reflexão. Inclusive, há um livro resenhado de Rousseau aqui no canal que fala exatamente sobre esse tema e que também é mencionado aqui, chamado Devaneios do Caminhante Solitário. Recomendo, aliás, que assistam, se você gosta do tema. E aí isso acaba se perdendo, sabe? O ser humano parece estar cada vez menos em contato consigo mesmo, porque não tem esse tempo, é estímulo para todo canto, e é essa lógica sobre a qual este mundo bizarro em que a gente vive opera, que está matando cada vez mais o que a Rebeca chama de entretempo, que é o tempo entre a realização de atividades. Por exemplo, sei lá, você está na sua casa, aí você precisa ir ao trabalho. Você não pensa em ir a pé. E aqui não estou nem falando de questão de segurança, porque, convenhamos, muitas vezes a decisão de ir de carro a um lugar não é baseada primeiramente na segurança, e sim na questão do tempo, na preguiça bem, né? Porque, putz, caminhar é um negócio que cansa, né? Então, em vez de levar, sei lá, 30 minutos para ir a pé até o seu trabalho, você prefere pegar o seu carro e chegar lá em, sei lá, 5 minutos, se não for um lugar com muito trânsito, etc. Só que aí você acaba perdendo esse tempo de conexão consigo mesmo, um tempo que é muito propício a devaneios, porque quem caminha deve saber, né, dessa sensação, assim. Eu, muitas vezes, nossa, sinto que preciso organizar as ideias, eu vou correr, vou caminhar, porque eu acho que me ajuda muito nesse processo. Eu acredito muito nessa conexão entre caminhar, correr e pensamento, sabe? Conseguir organizar as ideias, pensar em coisas novas. Enfim, meu discurso sobre este livro deve ter ficado uma maluquice, mas é difícil falar sobre o livro porque o livro em si é meio que esse devaneio, sabe? Ela divide em capítulos, mas eles não têm tanta coesão entre si, e isso é algo de que eu gosto bastante, aliás, porque eu acho que o próprio livro acaba refletindo muito esse sentimento do caminhar, da dispersão, mas ao mesmo tempo da ordem que isso propicia. Quem caminha ou corre deve ter entendido aí, parece meio doido, mas não é. Ou talvez seja, mas enfim. Livro maravilhoso. Eu queria agradecer a todo mundo que recomendou, porque eu li este livro por recomendação de vocês. Neste ano, no começo do ano, eu li um livro chamado Flanês. E por mais que eu tenha achado a leitura válida, eu fiquei decepcionada porque eu esperava encontrar algumas coisas lá e não encontrei. E aí eu lembro de que teve um comentário que falou algo como: acho que o que você procura tá neste livro aqui, que é a história do caminhar. E realmente, muita coisa que eu queria ter visto em Flanders, eu consegui encontrar aqui e amei.
Como ponto de atenção, eu acho que fica só o fato de que aqui a gente tem muito a experiência da autora e a Rebecca é uma autora norte-americana que cresceu na região ali de São Francisco, então muito contato com o Vale do Silício, tecnologia, etc. Então acaba sendo uma experiência bastante ocidental, digamos. Eu queria ter visto algumas coisas aqui mais do Oriente, porque eu sei de algumas histórias assim de mulheres que caminham em, por exemplo, países como o Japão. Já li um relato excelente sobre caminhada no país do ponto de vista feminino. Achei muito interessante e seria legal se isso fosse abordado aqui, mas, como eu disse, a gente tem muito da experiência da autora, então ela acaba não colocando isso aqui. E eu acho que ela também poderia ter pegado um pouco mais leve quando ela fala de academias. Porque ela fala que da esteira, do quão bizarro é a esteira, e eu concordo em geral assim com a ideia, só que, convenhamos, a esteira acaba sendo aliada hoje em dia para quem mora em lugares que são mais perigosos, principalmente para mulheres, né? Muitas vezes a gente não se sente segura, por exemplo, quando eu não consigo correr de dia, tenho que correr de noite, geralmente eu vou para esteira, felizmente isso não acontece muito, mas já aconteceu, então eu recorri à esteira para conseguir me exercitar. Enfim, tem algumas ressalvas nessa última parte, é na última parte que ela fala sobre esteiras, academia, etc. Mas, no geral, livro maravilhoso, amei e com certeza voltarei para este livro muitas vezes porque eu grifei muitas passagens. Fica a recomendação aí para todo mundo que gosta de ler, ó, a louca, de ler obviamente, né? Mas de caminhar e de correr. Inclusive, lembrei de uma coisa que eu não falei, ela fala sobre obras em que os personagens caminham, como, por exemplo, Jane Austen. A gente sabe que tem muitas mulheres que ficam caminhando por aí na obra da Jane Austen e que essas caminhadas serviam a certos propósitos. Mas chega de falar deste livro. O pessoal do Clubinho, me avisem aí se vocês querem resenha no Clubinho, porque pro YouTube eu não traria, porque eu acho que tem pouco interesse, mas eu pensei seriamente em falar sobre o livro lá no Clubinho. Quem sabe pode ser o vídeo exclusivo do mês que vem. Me digam aí qualquer coisa. E assim encerramos então os comentários sobre as leituras do mês de setembro. Me digam aí se vocês ficaram interessados em alguma delas, se já leram também alguma. E me falem sobre as melhores leituras de vocês do mês também. Sempre pego dicas maravilhosas com vocês. Aliás, as duas melhores leituras do mês passado me foram recomendadas por vocês, ou seja, vocês são maravilhosos. Então, deixem recomendações aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.